E aí, será que existe um monjaro biológico? Aquela estratégia que você pode ter de forma natural, sem efeito colateral, para te ajudar no seu processo de emagrecimento? Seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Tamires Cardoso, nutricionista, e te ajudo a ter mais qualidade de vida, saúde. E hoje temos aqui um convidado especial, o Darley Marins. Ele é biólogo sistêmico e ele vai quebrar vários mitos que pode ser que você tenha aí, né, que você viveu a vida inteira acreditando que seria o mais adequado, como estilo de dieta, qual que é a melhor alimentação para você e o que que nós biologicamente fomos criados para conseguir digerir e absorver para que a gente tenha mais qualidade de vida. Darley, muito obrigada por estar aqui. Se apresenta para o pessoal aqui do canal e bora lá, a casa é sua. Olá, Tamires. Olá, pessoal que está assistindo. Primeiro, agradecer o convite dessa nutricionista maravilhosa, dessa mentora de nutricionistas também, né? Que sempre traz coisas novas para a gente. Para me apresentar aqui rapidamente, tá? Porque o currículo é longo, tem muitos anos de estrada. Eu sou biólogo, biologia sistêmica, não existe essa especialização no Brasil, tá? Eu fui especializado pelo Humberto Maturana, que é o biólogo sistêmico mais famoso do mundo, lá no Chile, tá? Para quem não conhece a biologia sistêmica, como o nome está falando, ela trabalha com o sistema como um todo. A inserção da pessoa no ambiente, na família, o corpo, as células, em contato até inclusive com as estrelas, como o Sol, por exemplo, como que isso interfere na nossa vida de maneira abrangente, de maneira holística, tá? Então essa é a minha formação, tá? Apesar de ter outras coisas aí, não vou entrar em detalhe não. E sim, hoje nós vamos trazer uma surpresinha para o pessoal que não conhece, né? Para que gastar dinheiro com uma coisa que pode te fazer mal, sendo que a natureza colocou isso dentro de você. Eu vou te contar no finalzinho, né, Tamires? Nós vamos te contar no finalzinho. Fica até o final que existe dentro de você uma canetinha feita pela natureza chamada Monjaro Natural ou Monjaro Biológico. Só que você tem que aprender a ativá-lo. Senão, você vai precisar. E hoje nós vamos ensinar você a ativá-lo. Né, Tamires? Muito bom. Ai, gente, eu tô muito animada para esse episódio de hoje. Então pega papel e caneta, pode ser que às vezes, tenha alguns termos ou algumas expressões que nós vamos falar aqui hoje, que para você vai parecer um nome de um palavrão, mas são nomes de enzimas, nomes de hormônios e de várias outras reações químicas que acontecem no nosso corpo, que a gente vai acabar citando, mas nós vamos fazer o possível para traduzir, para ficar fácil para você entender de fato o que que é que está acontecendo aí no seu corpício e como que você pode fazer para ter mais resultados, para conseguir melhorar o seu processo de digestão. Às vezes você tem algum problema já digestivo ou não, você quer emagrecer, você quer melhorar a parte estética, você quer ter longevidade, você quer conseguir amarrar o próprio tênis, você quer daqui a 15, 20 anos estar bem, melhor do que você está hoje, então fica nesse episódio falando sobre o processo de digestão, né, Darley? Puxa aí o assunto, né, o que que você quer começar falando, o que que é o mais interessante? Vamos pensar, a digestão começa na própria boca, na saliva, ela já começa quando a gente olha para o alimento, que eu já vou preparando ali minhas papilas gustativas e nisso eu já começo a produzir algumas enzimas ali, tanto que eu sempre falo muito com os pacientes, né, prestem atenção no que você vai comer, olhe para a comida, aprecie, porque ali a gente já começa a trabalhar todo esse processo. Entender também a questão de fome ou não, de saciedade ou não. Tem muitas questões aí que os hormônios e toda a produção enzimática vai interferir, né. Sim, sim. É legal isso que você está falando, né? Porque comer com os olhos e com o nariz primeiro, né? Cheirar a comida, olhar para o alimento, já começa a fazer o processo ao nível dos nossos sentidos e ao nível do nosso sistema nervoso central. Comer não é só para a boca e nem só para o estômago, né? Inclusive essa história de você comer lentamente, slow food, como dizem os americanos, como dizem os ingleses, já é uma maneira prática de você não ganhar peso. Por quê? Porque você olha para a comida, você já sacia só de olhar, você cheira o alimento, você já sacia só de cheirar.
tá? Ao invés de fazer igual um roto-rooter, né, que é aquele negócio que tem na pia, que você joga ali, tritura tudo e vai pro esgoto, comer feito um maluco, né, engolir e já, cara, nem sabe o que comeu, né? Quanto mais tempo você mastigar, quanto mais você sentir o sabor da comida, tá? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, né, que você tem que mastigar o número de dentes que você tem na boca. 32 vezes cada bocado. Começa a treinar isso, não é fácil não, tá? Põe um bocado e fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, quase 1 minuto mastigando, tá? Mas as pessoas hoje em dia, por causa da correria, por causa da loucura do sistema, comem igual malucas. Isso já é uma das causas da obesidade. Falando de sistêmica, ó, a correria já é uma causa da obesidade e de outros problemas de saúde. Reduzir a velocidade, reduzir o ritmo, apreciar a comida. Ah, mas eu não tenho tempo. Bom, depois você vai ter que ter tempo para poder ir para o hospital, tá? Então, mas eu não tenho tempo e dinheiro para ficar almoçando durante 2 horas. Então você vai ter que ter tempo e dinheiro para pagar tratamento médico depois. Saúde custa dinheiro. Perdê-la custa 10 vezes mais. Então começa a pensar nisso. E você pode economizar tempo ali, tá? Você pode economizar tempo numa coisa e gastar com a sua saúde. Essa é uma coisa importante que a gente já pode começar a falar para começar a entender o que é sistêmico, tá? Então, você está falando de tempo e dinheiro, tem a ver com a saúde? Claro, tudo tem a ver com a saúde. É sistêmico, é o ambiente inteiro. E para introduzir, a Tamires falou aí, né? Vamos lembrar que o nosso tubo digestivo, o nosso sistema digestório, tá? Ele é um relógio maravilhoso da natureza. Literalmente um relógio. E nós, seres humanos, adestrados por um sistema, vamos dizer assim, um sistema agressivo, um sistema político agressivo que está aí fora, tá? Conseguimos estragar esse relógio. Nós não fomos feitos para adoecer. O corpo humano é perfeito, a natureza foi perfeita na construção. O corpo humano é o auge da evolução da natureza. É o ser mais complexo, do mais alto grau de evolução, então tudo é perfeito. Coloca na sua cabeça que você é perfeito, e se tem algo de errado, você pode corrigir, e de maneira simples, usando a própria natureza. Qualquer doença pode ser corrigida com alimentação, né, Tamires? A alimentação corrige tudo, já diria o nosso amigo Hipócrates, né? É? Faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Essa é a frase mais famosa do pai da medicina, né? Você é aquilo que come, é outra frase conhecida. Você é aquilo que come. A Tamires falou aqui de pele, por exemplo, de conseguir agachar, de amarrar o sapato. Tudo, tudo, absolutamente tudo vai depender do que você come durante a sua vida. E o efeito é cumulativo, tá? Da infância, da adolescência e em qualquer momento, que é maravilhoso, tá? Aquela história, rezar na hora da morte funciona? Funciona, tá? Em qualquer momento da sua vida, você pode retomar a sua saúde, corrigir a sua alimentação com orientação como a da Tamires, por exemplo. Então, a introdução é: o seu sistema digestório é perfeito. Se tem algo estragado, se tem obesidade, se tem insônia, se tem qualquer outro tipo de disfunção, eu não gosto nem de usar a palavra doença, tá? Eu uso a palavra disfunção, porque eu não acredito. Eu e o Paracelso, pai da bioquímica, não acreditamos em doenças, nós acreditamos em doentes. Não existem doenças, existem doentes. Ou seja, em qualquer momento da sua vida que você resolver consultar com a Tamires, tá? Ou com qualquer nutricionista que te acompanhe de maneira integrativa, de maneira natural, você pode acabar com... E é rápido, gente. 6 meses, né, Tamires? Seis Ou meses de menos. adaptação, no máximo, né? 6 meses. Algumas pessoas até em 3 meses, com mudanças orientadas, tá, gente? Não vai fazer sozinho, não, porque é complicado. Tem que ser orientado por um nutricionista, tá? Porque senão a coisa não funciona. Não é isso, Tamires? É isso mesmo. E é muito importante essas questões que nós estamos trazendo aqui no encontro de hoje, gente, porque eu percebo muito claro isso chegando no consultório, até pensando na questão da volatilidade das coisas, né, as pessoas estão tão afoitas e querem resultados tão rápido, não querem passar pelo processo de dor, né, que é: "Ah, mas fazer nossa, mas 6 meses, nossa, mas tá, mas e ficar o resto da vida doente?".
e ficar o resto da vida com problemas mais graves. Porque, por exemplo, já que a gente começou a falar sobre o Monjaro biológico, vamos começar a falar os efeitos colaterais no medicamento. Quando você tiver num grau extremo de dor ou com algum problema muito grave que se não tomar pode ter uma sepsemia, pode ter alguma alteração muito grave. Mas, nós estamos vendo muitas pessoas utilizando o Monjaro para fins estéticos e não algo tão grave quanto seria uma obesidade mórbida ou, né, Diabetes. al diabetes, principalmente, alguma outra questão que vai comprometer o funcionamento do corpo de forma mais agressiva. Não que você que está acima do peso, 15, 20 quilos acima do peso, não deva emagrecer. Pelo contrário, não estou aqui de forma alguma dizendo isso. Você deve sim, mas existem outras formas, porque o Monjaro tem muitos efeitos colaterais que são péssimos para a saúde. E aí, até um dia eu comentei com Darley de uma paciente minha que está em uso de Monjaro e ela me perguntou: o que que você acha que a minha filha quer prescrever Monjaro para minha neta? Ela queria dar Monjaro para a neta de 9 anos. O que que você acha? Nossa, porque ela está muito acima do peso, está comendo muito por ansiedade. Eu falei: "A gente tem que ir na causa". Então, assim como todo medicamento, gente, ele não vai na causa da doença. Ele é paliativo, ele vai no sintoma, mas ele não resolve a causa. Por isso que muitas pessoas, quando param de usar o Monjaro, elas ganham, redobram o peso, né? O peso volta, às vezes, o dobro do que estava antes, porque não mexeu no sistema operacional, na causa raiz do que está levando a pessoa a comer por ansiedade, ou que está trazendo essa alteração metabólica mesmo, até mesmo pensando a nível hormonal, ou na produção aí de neurotransmissores e das enzimas digestivas, que nós vamos falar aqui nesse encontro de agora. E aí eu falei: "Olha, se fosse minha filha, eu não faria isso em hipótese alguma. Não, eu não daria. Eu não". Aí ela perguntou se eu poderia acompanhar a neta dela. Eu falei: "Eu não acompanho criança, primeiro ponto, eu posso te encaminhar alguma aluna nutri que acompanhe crianças. E segundo, mesmo se eu acompanhasse, eu não acompanharia uma criança em uso de Monjaro". E explica um pouco da lei dos efeitos colaterais e o que que o Monjaro faz. Quando você fala isso, eu fico até triste, né? Porque a minha especialização, quando eu fazia medicina na UFMG, foi na pediatria, a genética da pediatria. Eu gosto muito de criança, criança gosta muito de mim também. Eu tenho muita afinidade com criança e cachorro. Eu até brinco com as pessoas: olha, quem não gosta de chocolate de criança e de cachorro tem algum problema, entendeu? É, e eu, não eu fico longe de pessoas que não gostam de chocolate de criança e de cachorro, entendeu? Eu acho que são pessoas estranhas, né? E é muito triste ver que uma criança de 9 anos, né, que filha de um profissional de saúde, é triste, né, ver isso, eh, tenha necessidade, não tenha necessidade, mas seja submetida a uma prescrição de um medicamento que é perigoso, muito perigoso, tá? Mas os efeitos colaterais são Ó, raros. gente, o perigo aqui que ele está dizendo não é só para crianças, é para É qualquer para todo mundo. ser vivo. Eu tô falando de criança porque eu gosto mais de criança do que de gente adulta, entendeu? Eu acho que, né, que deve ser, né, que a criança Boa. tá ali, a criança é inocente, a criança é um anjinho, né, tá para aprender, todos nós somos crianças, né, não é assim? Então, assim, qual que é o perigo? Porque os efeitos colaterais são raros. O Monjaro não foi feito para obesidade, o Monjaro foi feito para diabetes, e depois descobriu-se que ele emagrece o diabético. E aí a indústria resolveu aproveitar esse nicho. E não tá errado, tá, gente? A indústria não tá errada. A função da indústria é gerar um produto que vai dar lucro, independente do problema que esse produto traga, tá? Eu costumo até brincar: gente, você é contra a indústria farmacêutica? Não, não sou contra a indústria farmacêutica. A chamada Big Pharma. Ela é necessária para apagar incêndio, tá? Porém, o diretor financeiro de uma indústria farmacêutica, ele não é biólogo, ele não é nutricionista, ele não é médico, senão ele não seria diretor financeiro. Tá? O CEO financeiro de uma indústria farmacêutica, ele é um economista. Olha lá, tá um administrador de empresa. Ele não tem conhecimento de doença, ele não tem conhecimento de efeito colateral, então vamos respeitar que ele não sabe o que está fazendo. Se o diretor financeiro, também a questão da separatividade, né, o dividir para conquistar. Se o diretor financeiro de uma indústria farmacêutica fosse um biólogo, um nutricionista, um médico, ele quebrava a indústria.
ela não funcionaria. Você tá entendendo? Então, assim, é um trabalho dela vender um produto independente, ter lucro com o produto independente das consequências que ele traga lá na frente, tá? Então, não é culpa da indústria, beleza? É culpa de quem? Da falta de conhecimento, na minha opinião, que é o que nós estamos trazendo para vocês aqui. Quanto mais conhecimento você adquire, mais você está preparado. Por exemplo, você vai comprar um carro novo e o dono da loja fala para você assim, olha, esse carro tem um problema no câmbio que pode capotar na primeira curva, tá? Você compra? Lógico que não. É a mesma coisa. O vendedor, ele não vai te falar que esse carro tem um problema. Por isso que tem recall de carros aí o tempo todo. Olha, pô, o carro deu um problema, matou tantas pessoas, então nós estamos pegando o carro e corrigindo o defeito. É a mesma coisa com a indústria. Aconteceu, por exemplo, com o Vioxx lá atrás. Eu não sei se vocês lembram desse, não sei se a Tamires lembra, que é o quê? Um medicamento, um anti-inflamatório, que matou mais de 1.000 pessoas no mundo. Matou. A pessoa tomava um anti-inflamatório para dor, para inflamação e morria de problema cardíaco. Foi proibido. Mas depois de matar um monte de gente. Por que essas pessoas morreram? Falta de conhecimento. Então, por isso que você está aqui com a gente, adquirindo conhecimento. O Monjaro, ele vai desde náusea, por quê? Porque ele vai diminuir o esvaziamento gástrico, o esvaziamento do estômago. Você vai comer, eu até costumo brincar, estava conversando com a Tamires, né, nos bastidores, o Monjaro, ele é uma cirurgia bariátrica química. Ele coloca um balão dentro do seu estômago, só que é um balão químico. Você come e a comida não sai do estômago. Ela não vai para o intestino. Normalmente, o alimento, ele para no seu estômago durante meia hora, dependendo do alimento, 1 hora, 2 horas, estourando, tá? Independente da quantidade. 2 horas, o seu estômago já esvaziou. Com o Monjaro, são 4 horas, 5 horas, que a comida fica ali. 6 horas, às vezes, dependendo da dose que você tomar. Aí você vai tentar comer, o que acontece? É o primeiro efeito colateral, você não consegue comer, porque o estômago está cheio. Entendeu? Tá cheia, aí você tem náusea na primeira semana, você tem vômito, tá? Você tem refluxo, tá? Você deita e a comida começa a voltar. Isso é horrível. O que o médico recomenda quando é realmente recomendado o Monjaro? Aguenta que passa. Vai adaptar. 1 mês, 2 meses, você se adapta. Mas por que você tem que aguentar? Porque você tem um problema grave, tá? Que não pode ser resolvido, como, por exemplo, diabetes ou então obesidade mórbida. Agora, chega ao extremo, porque o Monjaro não atua só no estômago, só no intestino, ele atua no pâncreas e atua no sistema nervoso central. Nós não vamos nem citar as moléculas aqui, o GIP, o GLP-1, que são as moléculas que, né, todo mundo que está assistindo aqui não tem obrigação de ter conhecimento técnico, né, Tamires? O conhecimento Isso, se técnico é ficar para muito nós que técnico. estudamos isso, né? Então deixa as moléculas de lado, né, os nomes. Eu vou até citar algumas, mas vamos lá, GIP, GLP-1, o que é isso? São moléculas que atuam no pâncreas, mas atuam também no sistema nervoso central e atuam também no esvaziamento gástrico. Então anota no caderninho. Como é que é o efeito Monjaro? Monjaro evita que o estômago esvazie, tá? Anula a fome no cérebro. Você olha para a comida e não quer nem ver. Não sente fome. Não, você nem quer, você quer fugir da comida, tá? Lembra da história de comer com os olhos? Comer com o nariz? Se você cheirar a comida, você vai sentir ânsia. Mas o Monjaro é capaz de fazer isso? É por isso que ele funciona. Ele atua no seu sistema nervoso central, fazendo com que você tenha repúdio pelo alimento. Olha que loucura. Repulsão e repúdio por aquilo que te alimenta, tá? Beleza. Agora, o problema maior, tá? Ele vai atuar no pâncreas. Ele vai estimular a liberação de insulina, por isso que diabético utiliza, diabetes tipo 2, tá? Alguns casos, tá? Não são todos. Estimula a liberação de insulina. Tá certo que ele vai, inclusive, equilibrar, esse é o lado positivo do Monjaro, tá? Ele vai equilibrar o que a gente chama de resistência insulínica. Isso é legal, por isso que ele funciona para diabético, tá? Com acompanhamento médico, pelo amor de Deus, não vai comprar Monjaro por conta própria na farmácia, não, porque já tá vendendo até na internet. E toma cuidado, gente, tem Monjaro falsificado. Muito. Muito. Não é só Monjaro, não, Ozempic, as canetinhas em geral, tá? Você vai pagar uma grana lá, vai comprar um negócio que pode te trazer problemas mais graves. Procura um médico, se você quer usar o Monjaro, procura um médico que seja qualificado, especialista, reconhecido, né? Não é o médico do SUS. Por exemplo, eu falo, tá, você está desprezando os médicos do SUS? Nem todos, tá? Ok? Mas o cara que está no SUS, ele não tem tanto conhecimento como um gastroenterologista, tá? Como um endócrino,
vou falar sério aqui, porque eu já fiz medicina, tá? Vou falar sério, vou incomodar algumas pessoas aqui. Psiquiatra receitando Monjaro? Como assim, Tamires? Está completamente fora de lógica. O pior de tudo, o que eu vejo aqui na prática clínica, que os pacientes chegam aqui às vezes com a prescrição e falam assim: "Ah, eu não queria tomar por enquanto, porque eu tenho medo", aquelas pessoas A mais pessoa já tem intuição, conscientes. né? A intuição. Mais conscientes. Mas e aí chega e fala assim: "Tá, mas cadê os exames que você já fez?". "Ah, não fiz". Eu falei: "Como assim? O médico te prescreveu e nem viu como é que estão os seus exames? Para ver, né, a situação do seu fígado e tal", até por causa dessa questão que é uma das piores, né, efeitos colaterais, tem aí tanto a parte de cegueira, Que a gente. mas a parte de cegueira, mas principalmente a questão pancreática, né, da alteração no Isso. pâncreas que Isso. pode ser aí um caminho sem volta, né. É. Então, é importante ver deficiência nutricional, se for utilizar, ter acompanhamento nutricional, porque acaba que as pessoas perdem muita massa magra, e aí fica parecendo um maracujá de gaveta, emagrece, emagrece, mas A face de fica Monjaro, né? A feio. face de Ozempic, A pessoa né? derretida, Então fala um pouco aí dessa questão do Vamos pâncreas. lá. Ó, lembrando, gente, que aqui nós não estamos contra os médicos, nem a medicina, tá? Nem contra Não, a de jeito indústria. nenhum. Pelo contrário, nós estamos contra o sistema instalado, tá? Por quê? Até os médicos são escravos do sistema, tá? Então a gente quer, Assim como inclusive, nós, trazendo, né, né? assim como nós em Sim, vários pontos já fomos, e aí a gente vai quebrando dogmas e paradigmas e vai entendendo: "Nossa, mas eu sim, falava isso". sim. Ixi, né? O Darley falando de aquecimento global, por exemplo, mentindo para os alunos. Então vamos lá. O que acontece, né? Assim, graves, a cegueira. Por que a cegueira? Porque você tem receptores de insulina, tem receptores de glucagon no corpo inteiro, tá? Você já ouviu falar de que diabético pode ficar cego? Então, por que diabético fica cego? Por causa dos vasos da retina. Se o Ozempic atua em diabetes, ele pode ter um efeito colateral levando à cegueira irreversível. Ah, mas é raro. Olha, 10% quando acontece com você vira 100%, né? É um tiro Né. no escuro. É um tiro no escuro, entendeu? Eu não usaria, porque eu gosto da vida, eu não gosto da morte nem da doença, entendeu? A vida é maravilhosa, nos foi dada como presente, né? Pra gente aproveitar. Vida, saúde, a melhor coisa que existe. É por isso que a gente trabalha nessa área, né, Tamires? Essa área da saúde. Porque a gente gosta de viver, aprecia a vida, aprecia as coisas da natureza, né? E o pior, cegueira, a Tamires estava até falando comigo, o pior é a cegueira. Eu falei, né, não. Cego ainda vive, cego ainda consegue ler com libras, etc, né? Um monte de coisa aí. O pior é a pancreatite, porque o principal foco de atuação do Monjaro, das canetinhas em geral, do Zepic, etc, tá? É no pâncreas. Ele vai atuar nos receptores do pâncreas. Ele vai imitar o GIP e o GLP-1, que são substâncias naturais do nosso corpo, mas veja bem, vai imitar. Não é igual, não é bioidêntico. Ao atuar no pâncreas, algumas pessoas, tá? Porque nós temos a questão da variabilidade genética, da variabilidade epigenética, né? Nenhum ser humano é igual. Algumas pessoas têm um pâncreas que é mais sensível ao GLP-1 e ao GIP, que são as substâncias que nós produzimos e que as canetinhas imitam, mas imitam muito mal e porcamente. É só para tapar buraco, como a Tamires falou, para apagar incêndio. Se você usa de maneira contínua, olha, eu sou capaz de apostar que daqui a 5, 10 anos de uso contínuo de muitas pessoas, porque virou moda, tá, né? Não, Tá aqui eles estão banalizado. fazendo alguns laboratórios estão fazendo assinatura. Lá Sim. fora do Brasil, tem laboratório fazendo assinatura já, para as Então, pessoas daqui a pagarem 5 e ou 10 receberem. anos nós vamos ter uma epidemia de pancreatite. E deixa eu te falar o que é pancreatite. Pancreatite você tem duas opções, tá? Transplante ou caixão. Não tem o que fazer. Eu conheço alguém que recuperou de pancreatite. Se for no inicinho, bonitinho, mas você não percebe, tá? O problema é esse. A pancreatite ela é silenciosa, tá? Inflamação do pâncreas, que é onde o Monjaro atua, as canetinhas atuam. Inflama o pâncreas, você não vai perceber. Aí da pancreatite vai dar uma hepatite, vai dar uma falência múltipla dos órgãos, você entra na fila de transplante, só que não tem pâncreas para todo mundo. Vou te contar aqui, ó. Quem morreu de pancreatite que é famoso? Steve Jobs. Steve Jobs, criador da Apple. E ele furou a fila do transplante de pâncreas, tá? Porque ele tinha grana.
O que é fura-fila? Porque nos Estados Unidos você pode pagar por um transplante, dependendo onde você está. Ele comprou um pâncreas. Deu certo? Um gênio morreu de pancreatite. Não foi por causa de canetinha, tá? No caso dele é estresse. Estresse também leva a pancreatite. E ele também tinha um estilo de vida mais vegano, né? Em detalhe, não vamos a gente vai começar a tocar fogo no parquinho, né, Tamires? Pancreatite acontece com os veganos depois de um bom tempo também. Os vegetarianos também, depois de um bom tempo. Nós não somos coelhos, gente. Nós não somos gafanhotos, nós somos abutres, nós somos urubus. Você quer comparar o ser humano com algum animal? Não é o coelhinho, não é o gafanhoto, tá? Alface nem é comida. Alface é veneno. Mas a gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso depois. Não agora, né, Tamires? Isso é uma coisa que fica Não. polêmica. Então, o problema do monjar, risco de cegueira, tá? Ah, mas é raro. Ok, então, vai lá, tira o alvo. Pode ser que você seja acertado. Risco de quê? De pancreatite e morte por pancreatite, tá bom? Sem contar aquelas questões que vão acontecer com o seu sistema digestório, a face de Ozempic, que a Tamires falou, você vai ficar parecendo um esqueleto vestido de pele, a pele fica péssima. Então, se você está usando, veja bem, olha a contradição, né, Tamires? A maior parte das pessoas que estão usando as canetinhas estão usando por questões estéticas. Obesidade, o que incomoda mais as pessoas é a estética. Só que você vai deixar de ser um gordinho para ser um fantasma murcho, vestido de pé. É a consequência. E o maior problema, que é a dependência, que não é uma dependência química, igual acontece com a cocaína, mas é uma dependência psíquica. Porque se a pessoa parar, tem até o desmame do monjário, que tem que ser acompanhada por médico também, porque se você parar de uma vez, vai dar um problemão. Entendeu? E aí o que acontece? Para parar, para desmamar, é outra, né, seara. E assim, é possível? É possível com o quê? Com o auxílio da Tamires e das amigas dela da nutrição. Você só consegue desmamar do monjaro se você fizer o que eu vou te falar, que nós vamos falar aqui no final, que é o monjaro natural. Ou Isso, e na seja, olha que verdade curioso. o que nós vamos te ensinar aqui, né, para essa questão do monjaro natural, monjaro biológico, é para você entender que através do seu próprio estilo de vida você consegue ativar isso, porque lembra que o Darley já citou alguns nomes estranhos, né, para você entender aí o GIP, o GLP-1. Nós conseguimos produzir isso Naturalmente. endogenamente, naturalmente, de acordo com o que a gente escolhe comer. Estilo de vida. Mas vamos falar sobre a digestão. Então, já comentamos aqui sobre esse processo começar na boca e eu queria trazer uma pergunta polêmica, né? Você falou assim da questão do alface, veneno e tal. Por que a maioria dos pacientes que tem uma dieta que as pessoas consideram mais saudável, comem muitos grãos, folhas, vegetais, aquela dieta linda, maravilhosa, toma um suco verde. Que nós já passamos Essas por isso, são né? Já passamos por isso, né, já fui muito defensora do suco verde, Da salada e rica. isso, daquela vasilhona de comer, assim, muita, de ter entrega toda semana de caixa de folha de orgânico em casa, que é a trabalheira para cozinhar. Nossa. E isso só me adoecer mais. Mas assim, tirando nós dois, né, que nós somos uma parcela muito pequena da sociedade, vamos olhar de forma mais ampla para as pessoas que chegam até nós, chegam aqui no consultório, e eu vejo isso também com as minhas mentoradas nutris, elas também seguindo as diretrizes do que diz a nutrição, comendo muita fruta, verdura, legume, grãos, né, uma dieta mais diversificada, desenvolvendo muitas alterações e problemas de saúde. E hoje o foco é a parte do sistema digestivo, né, de toda essa questão maravilhosa do nosso corpo. Explica para o pessoal por que que quem escolhe ter esse tipo de dieta pode, né, ter mais prejuízo na saúde ou desenvolver problemas gástricos, até para quebrar alguns Nossa, você tá tocando um assunto complicado, né, Tamires? Você sabe que o Darley gosta de jogar cocô no ventilador. Então, bora. vamos lá. Depois a gente dá pazinha para limpar, né? A gente joga o cocô no ventilador, mas depois ensina a limpar, né? Mas aqui, falando em Importante. cocô no ventilador, não se preocupe, que a maioria das pessoas ficam no eu uso muito uma expressão que é o ofurô de merda.
tá quentinho, tá fedido, mas tá quentinho. Então as pessoas ficam ali no ofurô de merda. É triste, né, porque o desconforto da mudança para eles, às vezes, acha que vai ser um pouco pior, mas não é não, viu gente. Sim. Vale a A pena zona de sair, porque eu já conforto não estive. é confortável. A zona de conforto não é confortável. Já passamos por isso. Exato. Aí, ô Tamires, você tá me lembrando, eu já tomei omeprazol, não sou da época do pantoprazol, que é mais recente, eu sou da época do clássico omeprazol, que tem muita gente que toma por refluxo, por azia, por má digestão. O meu pai, seu Dário, tomava magnésia bisurada, Pepsamar, que não existia omeprazol. Aí você fala, você herdou então o problema gástrico do seu pai? É genético? Não, é epigenético. O que é epigenético? São os hábitos familiares, são os costumes da família. Qual que era o costume do meu pai? Manga, banana, alface, porque ele também foi levado pelo sistema, tá? A acreditar que couve, folhas, frutas o dia inteiro eram saudáveis. Só Arroz que com feijão. arroz com feijão, isso, plantas, né? Exatamente. Comida de quê? Comida de mestre de obra, né? Comida de obreiro, que dá sustância, não é isso? É verdade, dá sustância, arroz com feijão, mas não dá saúde, tá? O nosso estômago, aí já falando que também perguntou, o nosso tubo digestivo, ele é um relógio calibrado em milímetros. O pH do meu estômago, pH vai de 0 a 14, tá, gente? Só para detalhar aqui. 0 a 14 é o número, o 7 fica no meio, é o pH, por exemplo, da água boa, né? Que é o pH neutro, que é o pH da sua saliva, inclusive. Você não sente que está azedo e nem apertando. Vamos lembrar? Quando você come uma banana verde, aperta sua boca assim, ó. O que é isso? É pH básico, que é o da soda cáustica, inclusive. Que faz mal também, lógico. E o pH ácido é o do limão, aquela coisa azedinha, bem azeda, né? Então, o nosso estômago ele é mais azedo que o limão. Só para você ter uma ideia, o pH do limão fica em torno de 3, tá? 3, 3,5, tá? Já o pH do estômago é 1,7. E esse 0,7, o original, o saudável. Esse 0,7 é importante, tá, gente? Porque passar para 1,8 multiplica por 10. É logaritmo, só para você entender que não é tão simples assim. Ah, porque o meu pH do estômago tá 2, tá de boa, tá não. Tá? Só para você ter uma ideia, o pH do estômago, a acidez, vamos anotar no caderninho, pH é acidez. Fica mais fácil de entender. Se tá ácido ou se não tá ácido. Tá? Esquece o básico, porque até para algumas pessoas a palavra básico é complicado. Ou se tá ácido ou se não tá ácido. Tá? pH do estômago, do leão, por exemplo, do tigre, da oncinha, que a Tamires gosta tanto de falar, né? A oncinha vai comer, pois é, o pH dela é 2. pH de felinos, grandes felinos, é 2, para digerir muita carne, para digerir osso. Só para você ter uma ideia, você pega um osso de galinha. Tem experimento disso, tá? Abre o estômago da pessoa. No passado a gente podia fazer esse tipo de experimento, tá? Fazer um buraco no estômago da pessoa e colocava o osso de galinha lá dentro do estômago dela para ver o que acontecia. Coisa de maluco, né? Lógico que hoje em dia a gente não faz isso mais. Mas você coloca o osso de galinha lá, ele dissolve completamente. Osso de galinha. Porque o carnívoro, ele foi feito para digerir osso também. Tá entendendo? Então, o estômago do leão e da onça digere isso. O nosso é 1,7. 1,7 significa o quê? 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000 vezes mais ácido do que o estômago de um leão. Aí eu te pergunto, por quê? Por que você nasce com um estômago mais ácido que o estômago de um leão? É porque nós evoluímos lá no Paleolítico, lá na época, por isso que o pessoal gosta de falar de dieta paleolítica, dieta ancestral, porque lá na época paleolítica, nós não éramos carnívoros, nós éramos carniceiros, assim como a hiena, assim como o urubu. E é bonito você entender isso. O leão matava a zebrinha, certo? Comia o resto, a hiena e os seres humanos que não tinham força igual o leão para caçar. Seres humanos não eram caçadores. Seres humanos, isso aí é uma história paleolítica que é importante da Tamires, da biologia. O pessoal acha que o ser humano era coletor, depois ele virou caçador. O ser humano nunca foi caçador. Nunca. Por quê? Porque nós não tínhamos. Só para você pegar, você pega lá o esqueleto fóssil de um ser humano, sabe qual que é a altura? 1,30 m. Músculo, não tinha. Garra, nunca teve.
dente para poder rasgar e matar a zebra, nunca teve. O ser humano sempre foi ladrão de caça, tá? Ou seja, o leão caçava, a gente chegava aquele bando de ser humano baixinho lá, de 1,30 m, que a gente era, depois a gente foi crescendo, né, graças à melhoria na nutrição, né? Chegava aquele monte de ser humano baixinho, o leão ficava morrendo de medo e vazava. A gente roubava a carne, que já estava podre, que já estava suja. Por que o pH do meu estômago é ácido? Muito ácido. Para digerir sujeira, para matar a bactéria e deixar passar só as bactérias boas para o intestino, tá? Por isso é que muita gente ainda... Você pergunta assim, por que mendigo não morre de indigestão? Por que mendigo não tem diarreia, aquela sujeira toda? Você já parou para pensar? Porque o estômago é poderoso. A comida caiu no chão, o cara pega, sabe aquela brincadeira, ó, 3 segundos, não deu tempo, pega que ainda pode. Essa brincadeira é real. Você pode comer comida que caiu no chão? Pode. Aliás, você já ouviu falar de vitamina S, né, para criança? Que é a vitamina sujeira. Comer inseto, comer formiga, comer Cria terra. anticorpo. Exatamente, mas por quê? Porque o nosso estômago é poderoso para comer carniça. É lógico que nós não vamos comer carniça, que nós não precisamos disso hoje. A gente vai comer uma carne limpinha, uma carne escolhida, uma carne fresca. Porém, aí o que acontece, né, Tamir? Você tem que colocar probiótico. Exatamente, porque não Por que fermentou, precisamos né? de A probiótico? gente Pra tá gente parar de comendo comer tudo coisa podre. esterilizado. É. É. A gente A tem gente- que apodrecer a comida pra comer. Aí a gente Não façam apodrece o isso, chucrute. gente. Não, mas É, apodrece, é o chucrute, a exato. kombucha, né? Kombucha. Exatamente. É o quê? Coisas podres, mas que são benéficas. Isso é podre. O repolho é podre, gente. Fala sério. Né? Quando você pega lá o chucrute, nada mais é do que o repolho podre, apodrecido de maneira controlada, pra gente voltar à época que a gente comia coisa podre. Porque a gente come coisa tão limpinha que o intestino para de funcionar. Fica estéril. Exatamente, exatamente. Então o estômago, ele foi feito para isso. Essa é a maravilha. Ah, então você está me falando, Davi, que o estômago foi feito para digerir o quê? Carne, osso, tá? E gordura. Essa é a função. E gordura animal. Gordura vegetal são raras, tá? Tem que ser gordura saturada. Aqui, o que é gordura saturada? Aquela que endurece no frio. Por exemplo, óleo de coco, tá? A única exceção é o azeite de oliva, que é muito antigo, a gente já está adaptado a ele, tá? Azeite de oliva tem na Bíblia. A única exceção a óleos vegetais é o azeite de oliva. E o óleo de coco, porque ele é duro. Ele endurece. Por que é duro? Porque o estômago tem que digerir aquilo ali, tá? Agora, você coloca coisas molinhas, exemplo, bolo, né? Doce. Nossa. Óleos vegetais refinados, tipo soja, milho, algodão, canola. Então, por que o Darley tomava omeprazol? Ô, gente, eu ia dormir, eu ficava até 3 horas da manhã, com o negócio aqui ardendo, tinha que colocar travesseiro maior na cama para o negócio não voltar, e tomava omeprazol porque era o que eu achava que era, e nessa época eu já fazia medicina. Quando é que eu parei de tomar omeprazol? Quando eu parei de comer salada, parei de comer fruta todo dia. Pode comer fruta? Pode, na época, né, Tamires? Na época de comer fruta. Frutas do quê? Da estação, né? Frutas naturais, por exemplo, hoje você compra manga o ano inteiro, mas todo mundo sabe, quem é do interior, que a época de manga começa agora e termina no carnaval. Por que eu comi manga, por exemplo, em julho? Porque foi alterada geneticamente e tá errado. Não funciona, tá? Fruta, na verdade, é o quê? É uma diversão para o ser humano. É para você se divertir. Aquele paladar docinho, aquela cor bonitinha, né? Para você se divertir. Não é para nutrição. A nossa nutrição é carne, osso e gordura animal ou gordura saturada. Simples assim, gente. E já estamos avançando no mojar natural. Você já está anotando aí, tá? Ah, mas e os veganos e os vegetarianos? Ô, gente, hoje em dia se vende tudo na internet. Para você ganhar like, você fala tudo. É até perigoso isso, né? A gente tem que estar aqui para trazer conhecimento por isso, tá? Ah, nós não podemos matar os bichinhos. Vamos comer planta porque a gente tem que salvar os bichinhos. Eu gosto de brincar também, você já deve ter ouvido eu falar isso aí, né? Brincar não, é uma conversa séria. Quando você come um prato de feijão, você está provocando um aborto coletivo de mais de 1000 grãozinhos de feijão. O que é um grãozinho de feijão? Um bebê que tem vida e, se você não sabe, tem alma, tá? Plantas têm alma também. Eu posso até mostrar isso para vocês depois, se vocês quiserem. Plantas têm consciência. Plantas conversam. O vegano que justifica que só come planta porque não quer matar, primeiro ele está matando um monte, muito mais. Porque quando você, né,
quando você Na desmata hora para que vai plantar soja? desmatar, exato. Mata um monte de bichinho, tira comida de um monte de gente, entendeu? Ah, mas a pecuária também faz isso. Hoje em dia a pecuária é intensiva, gente. O gado é criado dentro do curral ali. Ah, mas aí vai comer ração e tem problema. Isso é um outro assunto que a gente tem que conversar depois. Não tem problema, tá? Porque o estômago da vaca é tão lindo, mais lindo que o nosso, tá? Dividido em 4 compartimentos. O estômago da vaca filtra agrotóxico, filtra hormônio. E eu tive que colocar, porque eu falava isso na sala de aula. A gente não come carne de boi, não, que carne de boi tem hormônio. Carne de boi tem soja, carne de boi faz mal para a saúde. Botei minhas barbas de molho quando eu descobri no trabalho da Unicamp, que mostrou que o estômago da vaca filtra tudo isso. E a carne não tem nada disso que você imagina, que já falaram por aí, tá? Então, assim, a beleza do estômago é esse filtro que nós temos, tá? E que se você começar a comer planta todo dia, você vai alterar a gastrina, vai alterar a grelina, vai alterar a leptina, que eu combinei a Thaís puxou minha orelha. Você não vai ficar falando esse tanto de nome, não, que o pessoal não vai entender. E é verdade, tá? Tem mania, né? A gente tem mania técnica. Então, assim, mas vai alterar o relógio. Como um bom professor, Você vai alterar o relógio, você vai estragar o relógio, porque o estômago não foi feito para colocar planta. De vez em quando ele aguenta, mas todo dia, salada, 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 farinha, 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 arroz, arroz. Por que que meu pai tomava remédio para o estômago? Arroz, feijão, fruta, pouca carne. Sabe como é que era a comida da minha casa? Era um prato com metade de arroz, metade de feijão, uma saladinha aqui de tomate e alface, que é o que todo mundo costuma comer. É o básico. Uma almôndega, um pedaço de carne pequenininho do lado. Até porque na época a carne era cara, hoje a carne não é tão cara assim. O pessoal fala, ah, tá caro. Não tá não, gente. Eu que faço dieta carnívora, Tamires que faz dieta carnívora há mais de um ano, eu faço há 3 anos, tá? Eu gasto muito menos dinheiro e tempo do que, por exemplo, quando a Thaís falou que tem que lavar a salada, preparar a salada, escolher arroz, feijão, cozinhar o arroz. Que trabalheira que é cozinhar o arroz, meu Deus do céu. e o Eu sei feijão, cozinhar então? arroz Tinha que ficar trocando a água, ficar de molho 2 para tirar o dias, aquela agrotóxico. confusão. Não, Exato. para tirar os antinutrientes, né, que É, para tem tirar os nos fitatos, né? alimentos, os fitatos, Oxalato. taninos. Sim. Exatamente. Então é isso, ó. A questão é simples. O nosso tubo digestivo, ele foi feito para digerir coisas animais. Comemos, é só você olhar os macacos na floresta, os que são carnívoros, tá? O babuíno, por exemplo. Por quê? Porque o gorila é herbívoro, tá? Importante, isso vai fazer a diferença. Você pega o babuíno, ele come carne o tempo todo e de vez em quando tá comendo uma amora. De vez em quando ele come o quê? Uma cerola. Cerola não tem lá não, tá? Mas uma amora, uma frutinha vermelha, tá? Pode, claro, comer um abacaxi de vez em quando, tá? Uma fatia de abacaxi, frutas ácidas, tá? Frutas ácidas, frutas azedas. Quanto mais azeda é a fruta, melhor é para o seu organismo. Limão, amora, certo? O que mais? Acerola, cereja, frutas vermelhas, frutas do campo. Para se divertir. Agora imagina comer isso. Né, Tamires? A gente conhece pessoas que comem 3 bananas por dia, 2 maçãs por dia. Aquela época que as nutricionistas receitavam não sei quantas porções de frutas por dia. Você pode questionar isso aí, inclusive, agora. Como é que foi Com colocar certeza, as barbas era que você não tem de recomendação molho? mesmo. Como é que foi isso? 4, 5 frutas por dia, uma quantidade muito grande de frutas, verduras, legumes, que isso foi uma coisa até de cunho pessoal, não estava nem no script falar sobre isso aqui, mas já que entramos nessa, né, nesse Seara. tema, eu desenvolvi alterações, né, principalmente na parte da tireoide, de tanto ter um ambiente bociogênico, né, de tanto consumir suco verde, Vegetais. legume, vegetais de forma geral. Então, foi o que me fez realmente estudar mais e entender de verdade todos os processos. E A aí gente uma coisa sofreu que na eu quero pele, né, Tamires? sofremos na pele. Aí uma coisa que eu quero que você explique, Darly, vamos explicar para o pessoal, essa questão do pH, né, você comentou aí Uhum. do pH do estômago de quem é carnívoro e o pH Omeprazol. de quem é vegano. Por que que os veganos geralmente têm mais, H. pylori, por exemplo? Por Uhum. causa dessa Boa, alteração do pH, né, que aí boa. acaba que tem, né, essa discrepância bem grande de quem come carne. E aí quando o paciente às vezes quer fazer transição ou a pessoa fala: "Nossa, mas eu não consigo digerir, meu Deus, eu não consigo comer essa porção de carne", né, tá em processo de emagrecimento ou tá usando Mounjaro, eu falo: "Olha, você precisa comer
tantas gramas de carne, pelo menos por dia. Nossa, mas eu não consigo. É muita coisa. Eu fico me sentindo empanzinada, empachada, eu fico muito cheia. Eu Uhum. demoro para conseguir fazer a digestão quando eu como mais carne. Agora, dá um prato de brigadeiro para a pessoa, ela detona tudo em 10 minutos, né. Uma barra Macarrão. de chocolate de 300 gramas, ela come inteiro em 10 minutos. Um potão de sorvete, ela também come tudo em 10 minutos, porque tem muito carboidrato ali. Então, explica essa questão. Vamos lá. Então, assim, ó. Dália, então você tá falando, vocês dois aí estão falando que todo ser humano é carnívoro? Sim, sim, nós somos carnívoros carniceiros, né? Isso, só não É, comemos carniça porque existe a geladeira. porque a gente gosta de ser limpinho hoje em dia, né? Pra quê? Pra que ser mendigo? Você quer ser mendigo, escolha sua também, né? Mas vamos lá. Mas é possível, eu te falei. Gente, mendigo, se você pegar mendigo, vou repetir, tá? E analisar a biologia daquele cara, eu lembro na época da pandemia, quem não pegava Covid? Mendigo. Você não tinha nenhum mendigo internado com Covid. Por quê? Porque o sistema imunológico dos caras é lá no talo, entendeu? Eles estão ali na sujeira, tal, não toma banho, não come, não lava a mão, né, põe a mão suja na boca, que é o que a gente recomenda pra criança. Então, ser limpinho demais é complicado, mas vamos voltar lá. O ser humano foi feito para carnívoro. Tá, eu quero ser vegano, Darley, porque eu realmente tenho muita dó dos bichinhos, tá? Então, isso é o quê? Isso é uma opção de vida, isso é uma filosofia. Não é biológico nem nutricional. Você pode? Eu diria que tem um cunho até mais político do Ah, sim, que com certeza. Você é muito filosófico. político, atualmente muito político. Mas não vou entrar em nenhum que complica, né, Thaís? Aí, o que Não. que acontece? Eu falo, olha, você quer ser vegano? Primeiro fica rico e paga uma nutricionista boa igual a Thaís. Ela vai te ensinar a ser vegano. É possível. Se você quer ser vegano, é possível ser vegano. Mas tem que ter dinheiro. Porque você vai ter que fazer reposição de B12. Por quê? Porque o seu estômago não tem mais ácido. Sem ácido, tá? A sua microbiota intestinal não produz a vitamina B12, que é essencial. Já começa por aí do pH, tá? Então, todo vegano, tá? Vegetariano nem tanto, porque ele come ovo de vez em quando, né? Come queijo de vez em quando, aí já melhora um pouquinho, já põe o estômago para produzir ácido. Mas também, mesmo assim, é complicado, tá? Então, assim, eu preciso de ácido no estômago para que os bactérias do meu intestino produzam B12. Sem B12, você tem demência. Sem B12, você tem depressão. Então, o vegano pobre, sinto muito, tá, gente? Tem que falar. Vegano pobre, em geral, é deprimido, é ranzinza, tá? Tem problemas mentais, inclusive. Por quê? Porque não tem B12. Tem que repor B12. Não vai repor por conta própria não, porque é complicado, tá? Procura Tamires. Tem que fazer o quê? Tem que trabalhar a reposição de B12. Então, se você tem, não é só B12, tá? Tem sinergia com E tem outros um monte de nutrientes, tem coisa, várias questões. tem um monte de coisa que tem que trabalhar, mas é possível você lapidar uma dieta para um vegano? É, né, Tamires? É possível. Com suplementação e tal, tudo mais, só porque o cara quer salvar o planeta. Tudo bem, Ele vai você tem salvar direito. você vai abrir mão da própria saúde em prol de Isso. É, mas vão dizer que a pessoa tem o direito de querer isso e pagar por tem. isso. A gente não vai É. brigar com a pessoa. Mas nós não somos veganos e nem vegetarianos, biologicamente falando, gente. Eu posso provar isso para vocês dando uma aula de 2 horas. Mas não é o nosso propósito aqui agora, tá? Então o que acontece? Por que que o vegano, depois de algum tempo, ele não consegue comer carne? E ele fala que rejeita a carne. No início, é mental, porque eu não quero matar os bichinhos, tá? Ele pode até comer a carne e vai digerir a carne, porque o pH dele tá 1,7 ainda. Ele ainda come carne. Mas a partir do momento que ele vai colocando planta, e não coloca osso, não coloca carne dentro da barriga, tá? Não coloca caldo de osso, né? Não coloca o quê? Não coloca gordura animal, o estômago se adapta. A nossa máquina é perfeita. Ela se adapta até às sacanagens que você faz com ela. E a adaptação é o quê? O pH passa de 1,7 para 1,8, 1,9. 3, 4 anos de veganismo, o pH da pessoa tá 2, quase 3. Eu já vi casos de pessoas com pH 3, tá? Que é pH próximo do pH do gafanhoto. Entendeu? Por quê? Porque você tá dando planta, o estômago fala, então tá. Só que aí, esse estômago menos ácido, quanto passa para o intestino, tá? Vai fazer o quê? Vai atrapalhar o processo de liberação de bicarbonato de sódio, que é feito pelo pâncreas. O nosso corpo produz bicarbonato de sódio. Aí nós vamos ter uma acidose metabólica. O sangue vai ficar com o quê? Com excesso de ácido. Por quê? Porque quando eu jogo o bicarbonato ali, eu equilibro. É por isso que tem certas pessoas que não entendem por que que o limão faz bem para a saúde.
Ah, mas o limão é Isso que ácido. é nesse ponto que eu queria chegar, exato, porque muitas pessoas que já estudaram: "Ah, preciso de um organismo alcalino para não desenvolver doenças graves, para não ter câncer, Inclusive preciso câncer. de um ambiente alcalino para poder, né, ter um corpo mais saudável e etcétera". Uma pele melhor. E aí, o que que as pessoas acham? Ah, os alimentos alcalinos, frutas, verduras, legumes. Só que na hora que come, o seu corpo vai ficar Fazer o contrário. base. Ácido. Ele vai ficar ácido. Seu corpo vai Vai ficar ácido. ficar Você ácido vai ter isso. uma acidose, tá? Por quê? Porque gente, isso chama feedback, o nome disso. Ou retroalimentação. Ou, em inglês, down regulation. O seu organismo, ele regula de acordo com o que você... É a mesma coisa você andar de bicicleta igual eu e desenvolver calo. Por que tem calo aqui? Porque eu fico ali apertando, 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 o organismo produz uma coisa para me proteger. Então, para proteger, o seu estômago se adapta àquela história, porque o estômago pensa assim: ah, isso é temporário, daqui a pouco ele volta a comer carne. Só que não. Aí vai, 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 vai. Então você vai alterar o pH estomacal, que vai alterar o pH intestinal, vai ficar menos ácido, certo? O seu fígado começa a dar problema, o seu pâncreas começa a dar problema, por quê? Porque você é a mesma. Vamos fazer uma alusão aqui para o povo entender, Tamires. É a mesma coisa de você colocar óleo diesel num carro a gasolina. Não vai funcionar. Ele não foi feito para isso. Ele até dá umas engrenando um pouquinho com você ali, uns quilômetros, tá? Se você colocar um pouquinho, vamos colocar assim, você coloca 10% de óleo de diesel e 90% de gasolina. Ele vai andar um pouquinho, vai lá na frente e vai quebrar. Se eu colocar 20% de óleo diesel, vai piorar. Se eu colocar 50%, então quanto mais planta você coloca, é o óleo diesel que você está colocando no motor a gasolina. Quanto mais planta você coloca no seu estômago, pior vai ser, tá? E é com o tempo. O problema é isso. É com o tempo. Por que o problema é isso? Porque nós somos feitos para adaptar, nós somos perfeitos. O seu corpo imagina assim: ah, é temporário, tá faltando caça aí, ele tá comendo plantinha, daqui a pouco resolve. Só que não tá faltando caça. Você que tá exagerando nas plantinhas. Então ele continua acreditando naquilo, ele acredita em você, o seu corpo acredita em você. E começa a alterar todo o pH, que vai alterar pâncreas, vai alterar um monte de coisa, vai dar refluxo, tá? E sim, é possível. Olha, gente, eu sou capaz de chutar um número aqui, é lógico que é vamos falar assim, né? Como é que chama? É uma hipótese, tá? 8 em cada 10 veganos tem problema de gastrite, tem que tomar um omeprazol, tá? Tem que tomar 10 em cada 10 veganos tem que tomar vitamina B12. Não tá errado isso, não. O vegano, ele não se diz natureba. Não tem vitamina B12 na natureza, não, tá? Só no seu intestino. Exato, eu falo Ou então muito em a cápsula. questão de evolutivamente, se a gente olhar para trás, né, os veganos não perpetuaram a espécie, porque a B12 suplementada foi descoberta há pouco tempo, né. Sim, 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 sim. E Então é evolutivamente. Então, então, não justifica. E evolutivamente foi uma palavra muito legal que você falou, tá? Por que que nós nos tornamos carnívoros? Tivemos a era do gelo. Simples assim. Morreu tudo quanto é planta, tá, gente? A era do gelo, o planeta foi congelado. 10 mil anos atrás. As plantas sem sol e tudo gelado, morrem. Quem foram os bichos que sobreviveram? Você já assistiu o desenho animado, que é muito bonitinho, inclusive a Era do Gelo? 1, 2 e 3? É aquele ali, tá? Morre as plantas, quais são os primeiros animais que morreram? Os vegetarianos. Quais são os segundos animais que morreram? Os veganos, que não tinha mais planta. Quem que sobreviveram? Os carnívoros, grandes carnívoros. Tigre, dente de sabre, entendeu? Aquela coisa toda. E o ser humano se adaptou a comer a carcaça dos veganos que morreram. A gente se adaptou, a gente sobreviveu por causa da inteligência do nosso corpo, comendo o quê? Cadáver de quê? De mamute, cadáver de coelho. Por isso é que nós sobrevivemos à evolução. Porque teve um ser humano lá que teve a ideia de comer carne podre. Até então a gente era carnívoro, tá? A gente caçava um pouquinho ali, matava os coelhinhos pequenos, tá? Mas depois da era do gelo, não teve jeito, teve que comer carniça. Aí nós nos adaptamos a esse processo. Então o vegano ele vai sentir empachamento, ele vai comer um pedaço de carne, né? Por quê? Porque o estômago tá básico. O estômago ele perdeu a acidez. Ele tá igual. Gente, faz o experimento. Pega coelho e dá carne pro coelho. Você mata o bichinho dentro de um mês.
Porque o estômago dele não foi feito para digerir carne. Não façam isso, gente. Não faça isso, Isso é só exemplo, tá? Por favor, tadinho do coelho. Não vai fazer isso, tá? Mas é um exemplo. Pega a vaca, tá? Existem casos, tá? Na criação pecuária, casos esquisitos, tá? Estranho, sempre acontece, né? Que o cara que tá cuidando da vaca lá errou o saco de ração e deu ração de cachorro pro gado. Matou a vaca. Porque na ração de cachorro tem o quê? Tem proteína animal, algumas, tá? Hoje em dia nem tem mais, até os cachorros estão com problema. Hoje em dia até a ração de cachorro é feita de soja e milho. Aliás, tem um movimento aí, você já deve ter visto, amigos, né? Nutrição para doguinhos, nutrição para cachorros, para gatos, que tá voltando a ideia do cachorro e gato comer carne de açougue, comer o quê? Fica mais barato, inclusive, tá? Curiosamente. Se você for dar uma ração prêmio pro seu cachorro, fica mais caro do que se você for no açougue comprar restos, miúdos de frango e tal, tá? Eu só não faço isso com o meu cachorro porque eu ainda tenho preguiça de fazer, porque é trabalhoso. Cuidar de um cachorro assim, você tem que ter mais trabalho. Eu ainda sacaneio meu cachorro, tá? Eu dou ração para ele. Eu até falo com as pessoas, olha, compra ração, compra mais barata, porque é mais cara, você tá pagando mais caro só por causa do sabor. Eu coloco ração para cachorro mais baratinho, porque você já tá sacaneando ele. Então, né, vou sacanear, porque a ração mais cara tem sabor que vai fazer mais mal pro cachorro, vai dar câncer para ele. Porque é o sabor adicionado. É só pra você ter uma ideia. Que é a Artificial. mesma coisa que acontece quando você come industrializado, né, Thaís? Que não é o nosso tema aqui, mas está falando, o vegetariano ou vegano, no início ele consegue digerir carne. Então não existe isso porque que um cara começou a ser vegano ou vegetariano porque ele tinha aversão à carne. Isso é mental. Isso é mental. É Ele viu. programação. Eu tinha colegas professores de biologia no colégio, Thaís, que faziam uma sacanagem. Passava um documentário para os alunos de primeiro ano, menino de 15 anos de idade. Sabe como é que chamava o documentário? A Carne é Fraca. Esse documentário mostrava como é que mata boi, como é que mata porco. É um documentário que faz alusão ao vegetarianismo ou veganismo. Os meninos na sala de aula saíam vomitando, saía triste. Lógico, gente, menino tem 15 anos de idade, vê um documentário desse, tá? Porque olha que tadinho matar. Hoje em dia a gente mata vaca, mata porco com o quê? Com educação, com harmonia. Não é a mesma coisa que era antigamente. Existem alguns países que tem essa coisa aí, tá? Mas hoje a gente dá até anestesia em alguns animais. A gente coloca ele com uma morte mais tranquila. Então não tem essa ideia, tá? E outra coisa, alguém vai ter que morrer. Ou você vai matar o boi, ou você vai matar o tatu e a topeira para plantar soja. É, de todo jeito, gente, a gente tem que sair um pouco Mimimi. dessa ilusão. É, uma ilusão, assim, de muito de Salvadores do conto de mundo. fadas. A ilusão de conto de fadas. Pronto, a vida não é um conto de fadas, gente, né, às Sim, vezes aqui algumas fichas estão caindo. Mas sim. não é nem a pergunta que, assim, não é nem essa questão, tipo, do vegano não conseguir digerir a carne, porque o vegano não vai comer a carne. É a pessoa que gosta de carne, mas não consegue e acaba priorizando comer batata, carboidrato, pão, macarrão, porque acha que não consegue digerir carne. Mas a justificativa é exatamente a mesma, porque tem muita alteração do pH estomacal de tanto comer grão, tanto comer carboidrato. Por quê? Porque isso não é digerido no estômago. A gente tem técnicas para isso. Então não é só voltar sozinho. Eu decidi mudar a minha comida. Então tá, vai ter problema, tá? Por quê? Porque tem conhecimento envolvido nessa história, gente. E é por isso que consulta com bons médicos, com bons nutricionistas, com bons mentores, custa caro. Aquilo que eu te falei. Saúde custa caro, perdê-la custa 10 vezes mais. É Exatamente. tenso isso, é um investimento. E E é aí. mas só para Hã. encerrar, Tamires, é complicado quando você vê uma pessoa que investe numa roupa cara, num sapato caro, tudo bem, ela tem dinheiro para isso. Mas depois reclama que o nutricionista é caro. Depois reclama que o médico é caro. Depois reclama que o mentor é claro. Ué, é caro. Ué, peraí, meu amigo, qual que é a sua prioridade? Né? Tudo bem. Tem dinheiro para comprar roupa? Compra roupa, mas então tem dinheiro também para cuidar da saúde. E hoje nós temos muito conhecimento para isso, né, Tamires? Você acompanha muitas pessoas que, inclusive, não tão doentes, que querem investir numa longevidade saudável, não é isso? Querem investir, né, numa pele melhor, né, numa vida mais tranquila, para não ficar dependendo de plano de doença, para não ficar dependendo de hospital. Só queria encerrar com isso. Desculpa aí, tá, Tamires? Maravilha, é isso aí. E falando em encerrar, vamos caminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje e vamos explicar para as pessoas, né, o que que então
como que elas podem conseguir fazer para ativar o Monjaro natural, apesar de que eu acho que vocês já estão entendendo, algumas Já fichas já pegaram, caíram né? aí. Se você por acaso ficou aqui até o final, algumas fichas já caíram. Então Sim. como que nós podemos ativar essa produção desses hormônios, dessas enzimas digestivas, de regular até mesmo essa questão de pH estomacal, para que a pessoa consiga emagrecer, ativar receptores de saciedade, ter esse controle ali de leptina e grelina, que são os hormônios que controlam saciedade. Como que a gente pode fazer para ativar isso de forma natural? Maravilha. Chegou a hora, né? Chegou a hora. Canetinha na mão, caderninho na mão, porque além de você economizar uma grana com essas canetinhas, evitar o risco da falsificação delas também, que o Brasil falsifica-se tudo, né, gente? Vocês viram aí as bebidas alcoólicas, né? Recente. Nossa, mãe. Né? Que perigo. E, infelizmente, nós estamos numa sociedade que ainda está em processo de desenvolvimento. Tá? Mas é aqui que a coisa acontece, né? Onde já está tudo desenvolvido, não adianta fazer nada. Então é aqui que a gente tem trabalho para fazer. Isso é muito bom, né? Porque se a gente estivesse na Suécia, né? Na Holanda, já está tudo pronto. Então, né, o pessoal lá está tão pronto que o povo suicida, você sabe disso, né? O índice de suicídio é altíssimo lá nos países onde está tudo pronto. Porque não tem o que fazer, entendeu? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, ó, Monjaro natural. Por que que o Monjaro e o Ozempic estão fazendo sucesso? É só você fazer essa pergunta. Porque as pessoas, desde a década de 60, a Revolução Verde, que tem esse nome por quê? Porque é a Revolução Agrícola, e a agricultura é principalmente o quê? Plantação, plantação, é pecuária, tá? Agricultura. Houve uma revolução com glifosato, com o quê? Com agrotóxicos em geral, para melhorar a produção agrícola, produzir grãos em larga escala, produzir arroz, feijão, milho em larga escala, certo? Produzir óleos vegetais em larga escala. Lembrando que a Tamires falou, óleos vegetais são feitos para combustível, não é feito para nós, combustível de caminhão, tá? Biodiesel. Para isso que serve. Mas sobrou um tiquinho lá, colocou na comida, deu certo, o cara começou a comer aquilo e dá um problema sério por causa do ômega 6. É outro assunto, né, Tamires? Vamos lá. Aí tem assunto demais, hein, pra gente conversar. Meu Deus do céu, a Muito. vida. Podemos marcar outros encontros depois. Marcaremos, estou disponível para vocês, tá? E aí, o que que acontece? A biologia é muito linda. 60, ó, década de 60. 60 mais 60 dá quanto? 120. 2020. Então, você tem mais de 60 anos que houve essa revolução agrícola cujo objetivo não era matar a fome do mundo como você aprendeu na escola. O objetivo era lucro. Só isso. De novo, não tem nada errado com isso aí. Tá? O agronegócio. Tá? Só que a coisa foi acelerando de tal forma, que hoje nós temos que desovar a quantidade de feijão que é produzido, que não sobra, perde. Tá? Arroz que é produzido. Né? E o Brasil é o celeiro do mundo. O maior produtor de grãos do mundo é o Brasil. Então aqui que está o problema. Aí criou-se a ideia de que as pessoas têm que comer grãos, arroz, feijão, milho. E aí começou também o quê? O hortifruti, que começou a crescer cada vez mais. Fruta, gente, cenoura, deixa eu te contar uma coisa, você vai ficar assustado. Cenoura não existe na natureza. Cenoura é uma criação humana. A cenoura da natureza é desse tamanhozinho e quebra seu dente. A cenoura original, tá? Pequenininha, branca e quebra seu dente. A gente foi mexendo geneticamente, biólogos inclusive, tá? Eu sei como fazer isso. Por isso que eu tô te falando. Você altera a cenoura até ela ficar desse tamanho, de perna longa, né? Dessa grossura, macia, amarela e doce. Isso não é criação de Deus. O brócolis não existia na natureza. Criação humana, né? Então, por causa disso, as pessoas começaram a comer muito vegetal, muito vegetal, muito vegetal. Primeiro começou com o problema gástrico, omeprazol. Começou a vender, omeprazol, pantoprazol. Depois começou com a diabetes. Hoje nós temos uma pandemia de diabetes no mundo, certo? Por causa de quê? Excesso de planta, excesso de carboidrato. É simples, é uma consequência do sistema financeiro, né? Aí criou-se o Monjaro, o Ozempic primeiro, né? O Ozempic, para quê? Para tratar os diabéticos, né? Não só com glifage, que é o quê? Que é a metformina, que era a droga atual, veio a canetinha que funciona melhor para tratar os diabéticos. Só que quando você começou a tratar os diabéticos começaram a perder peso, e rápido. 3 meses o cara perde 30 quilos. Isso é uma loucura, gente. 10 quilos por mês. Você continua, o seu corpo não aguenta isso, não.
E aí, por causa disso, nós tivemos o Ozempic e o Mounjaro para poder. E aí deu dinheiro. Por quê? Porque as pessoas viram que emagrecia, começaram a vender. Por quê? Porque tem uma epidemia de obesidade, não tem? Tem uma epidemia de obesidade. 60% dos brasileiros estão sobrepeso. Olha o mercado. 50% dos brasileiros estão obesos. Metade da população brasileira está acima do peso, tá? E 6 em cada 10 estão gordinhos, fofinhos, que eu já fui também, eu já pesei 120 quilos quando eu comi essa porcariada. Hoje eu tô com 95. Você tá entendendo? Eu tenho 1,90 m. Então o que acontece? Também já passei por essa historinha toda aí, né? E aí, o Ozempic e o Mounjaro é uma consequência da Revolução Verde, você entendeu agora? De a mudança da dieta do brasileiro comum para dieta o quê? Baseada em planta. Onde é que está o erro? Agora você descobriu. Simples. A carne e a gordura animal e a gordura saturada de boa qualidade, manteiga de boa qualidade, manteiga ghee, tá? Óleo de coco, libera, anota no seu caderninho para você ficar feliz. Libera os mesmos hormônios que a canetinha libera. Qual que é a diferença? O Ozempic você vai perder peso 10 quilos por mês. Uma dieta baseada em animais e em gordura de qualidade vai ativar o seu Ozempic natural, o seu Mounjaro natural, só que é natural e tudo que é natural demora, gente. Mas não demora muito. A Tamires entrou na carnívora, 6 meses já mudou, já tá saudável. Eu fiz a mesma coisa. Vai demorar para poder se adaptar? Um pouquinho. 2 semanas, 3 semanas. Por quê? Porque você não está acostumado a comer carne. E outra coisa, tá? Não sei a Tamires, mas eu cheguei um momento, tá? Em que eu tive que aumentar a quantidade de gordura e de carne na minha dieta porque eu comecei a perder peso demais. Eu comecei a murchar, quase que dá face de... não sei se a Tamires lembra, eu já voltei a ter bochecha porque eu aumentei a quantidade de carne e gordura. Porque tem que ter gordura, né, Tamires? Para substituir o carboidrato. O carboidrato veio para substituir a gordura, só que substitui errado. A gordura substitui o carboidrato de maneira que na cetose, né? Detalhe, gente, memória melhora, tá? Ao contrário do Ozempic. Tem outra consequência, tá? Do Mounjaro e do Ozempic, perda de memória, demência, entendeu? A carnívora, você percebeu isso, Tamires, na carnívora? O que aconteceu com você? Que você fica com muito mais fluidez na fala, você consegue gravar mais vídeos melhores. clareza mental, né? Mais clareza Sim, mental. Mas vamos combinar outro episódio pra gente entrar nesses sim. aspectos. Não vamos falar sobre isso Até, ó, agora, vamos dar um brinde, ó. Até a sexualidade melhora, tá, gente? porque melhora a Tá? produção hormonal. Que é geral, que não é só o estômago, não é só o Exatamente. intestino. E Sim. aí, para você entrar numa dieta dessa, não entra sozinho também não, tá? A gente entrou, eu entrei porque eu tenho conhecimento. A Tamires entrou porque ela tem conhecimento, mas procura um nutricionista, procura o pessoal da Tamires, né? Procura a Tamires, ela vai te indicar alguma coisa aí, porque realmente tem que ter um processo de adaptação que os meus mentorados passam, que os mentorados da Tamires e os pacientes são as primeiras semanas, é a mesma coisa, gente, presta atenção. O que acontece com o Mounjaro? Não tá uma loucura ali no primeiro mês? Desmaio, entendeu? Tontura, vômito, náusea. Isso não vai acontecer com a dieta natural, com a dieta ancestral, com a dieta E não vai carnívora. ter efeito colateral, né? Só efeito Pelo colateral contrário, não, tem efeito colateral sim, tem sim. Que é o quê? Melhora da memória, melhora da disposição, você acorda mais cedo, você dorme melhor, né? Nossa, é sem noção. muito bom. Agora, Gente, ó, então... não acredita na gente, né, Tamires? Não acredita na gente. Não Pesquisa. acredita. E eu quero aproveitar e já deixar o convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram, Darley? Darley Marim Silva, tudo junto, tá? Lá no Instagram. Lá a gente Vou publica deixar coisas. aqui o link do... Vou deixar o link aqui do Instagram dele, o meu também. Se vocês tiverem dúvidas, escrevem aqui. Direto a gente abre caixinha, a gente responde no direct. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. O episódio ficou um pouco longo, mas eu espero que tenha sido esclarecedor. Quero te agradecer pela audiência e pela paciência. Agradecer ao Darley também por trazer todo esse conhecimento. Eu sei que são muitos assuntos da biologia, mas nós entraremos em outros. Vamos combinar outro dia, um próximo encontro. Muito obrigada, Darley. Eu que te agradeço. Mais uma vez, Tamires, é sempre muito bom participar com você nessas... Maravilha. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado.